Outro aspecto a ser considerado na relação meningioma-tecidos adjacentes é o tecido ósseo. É uma neoformação óssea reativa aos meningiomas, chamada hiperostose. A gente pode estar vendo aqui uma peça anatômica, né, um segmento de crânio, para mostrar o grande espessamento, né, tanto da tábua externa e interna do díploe. A superfície interna está irregular, então isso é chamada hiperostose, uma neoformação óssea reacional à presença de um meningioma adjacente. Isso pode acontecer. Isso pode ser visto aqui na tomografia computadorizada, né, do crânio, dos ossos cranianos. O osso normal estaria aqui à direita e esse grande espessamento da tábua interna, externa e do díploe. Tinha um meningioma nessa região do crânio. Outra consideração também da relação meningioma-tecidos adjacentes é a invasão de partes moles. Isso pode acontecer quando o meningioma, ultrapassando o crânio, ele invade o tecido pericraniano, que a gente está vendo aqui um meningioma anaplásico, maligno, aqui na fase pós-contrastada, aqui na fase não contrastada. Então ele ultrapassou o crânio e invadiu os tecidos moles pericranianos. E aqui o corte histológico para mostrar um tumor, um meningioma, né? Ilhotas de tecido neoplásico no interior da musculatura esquelética pericraniana, caracterizando então a invasão de partes moles após o tumor ter ultrapassado o crânio. E outra consideração também na relação tumor-tecido adjacente é a eventual infiltração do cérebro. No passado era considerado uma evidência de malignidade, mas hoje em dia isso não é mais considerado uma evidência de malignidade, mas simplesmente um meningioma que infiltra o tecido cerebral, ele pode se recidivar mais frequentemente do que aquele que não infiltra, mas não é mais critério de malignidade. Então a gente está vendo aqui o meningioma, né, da base do crânio, e a gente vê que a interface tumor-tecido nervoso está um pouco mais nítida que a esquerda, mas a direita está menos nítida, né? Isso pode sugerir uma infiltração do tecido nervoso. Quer dizer, aqui o limite tumor-tecido nervoso é menos nítido do que na maioria dos meningiomas, e mesmo nesse tumor aqui, a gente vê que à direita e na face aqui, nessa face posterior, está menos nítido comparado com o restante da neoplasia. Então isso pode ser sugestivo de infiltração do tecido cerebral, que a gente está vendo aqui na microscopia, a invasão do tecido nervoso, que está o tumor em relação com as meninges, e a invasão, infiltração dos espaços perivasculares. Então o tumor forma linguetas que vão caminhando pelo espaço perivascular e alargando, dilatando esse espaço perivascular. E vamos ver agora alguns tipos histológicos de meningioma. Vamos dar os exemplos dos meningiomas mais comuns do ponto de vista histológico. Meningioma meningotelial. Esse nome significa que o tumor histologicamente vai reproduzir com uma certa fidelidade as células próprias da aracnoide, que é um corte histológico da leptomeninge, alguns grupamentos de células aracnoidais que serão reproduzidas com uma certa fidelidade no meningioma chamado meningotelial. Então, nós estamos dando exemplos de meningiomas benignos grau 1. É o que está sendo mostrado aqui. Então, forma lóbulos de células neoplásicas, lembrando bastante as células meningoteliais normais da leptomeninge. São células com limites indistintos umas das outras, citoplasma eosinófilo e núcleos arredondados ovalados sem antipias. Meningioma fibroso é um outro tipo histológico comum. Como o nome está dizendo, fibroso porque as células meningoteliais, nesse caso, elas são mais alongadas e formam fascículos orientados em várias direções. Portanto, elas formam feixes que se entrecruzam em várias direções, portanto, são seccionados em planos distintos. E outro tipo histológico frequente é o meningioma transicional. Neste tipo, as células meningoteliais vão formando
arranjos em roda-moinhos chamados verticilos, esses pequenos ninhos concêntricos em que as células se arranjam concentricamente, e muitas vezes o centro do verticilo tem uma calcificação que é o psamoma, ou corpo psamomatoso, que normalmente também é encontrado na aracnoide normal e é reproduzido nessa variante de meningioma chamado meningioma transicional. Portanto, numerosos arranjos verticilares ou em roda-moinho, arranjos concêntricos das células meningoteliais. O meningioma psamomatoso é um outro tipo histológico. Nesse caso, como o nome está dizendo, as células meningoteliais formam numerosas calcificações, os psamomas, como está sendo demonstrado aqui. Então, o meningioma que tem uma quantidade grande de psamomas pode ser chamado de meningioma psamomatoso. E essas calcificações, às vezes, são tão grandes que elas podem ser percebidas na tomografia ou na ressonância, que é uma ressonância magnética, na fase pós-contrastada, meningioma da junção aqui bulbo-medular, a gente percebe que a área central do tumor capta menos contraste, no caso aqui foi devido a calcificações numerosas, mais profusamente distribuídas na parte central do tumor. O meningioma angiomatoso deve ser chamado a atenção também, porque esses tumores são muito vascularizados, portanto são células meningoteliais representadas aqui por esses agrupamentos nessa cor rósea, e entre elas numerosos vasos sanguíneos, caracterizando então o tipo histológico meningioma angiomatoso. E esses tumores, geralmente, eles captam contraste de um modo irregular, de uma maneira heterogênea, e são associados usualmente com edema cerebral no tecido adjacente. Então, os meningiomas angiomatosos têm essa dupla característica, captam de um modo heterogêneo o contraste e tem uma associação frequente com edema cerebral. Meningioma microcístico, embora raro, deve ser chamada a atenção por ter uma imagem neuroradiológica característica. Então, o quadro histológico do meningioma microcístico que a gente está vendo aqui são as células meningoteliais, elas produzem uma secreção líquida que vai acumulando e separando as células, formando pequenas cavitações, daí o nome microcístico. Isso é tão pronunciado que o tumor passa a ter uma estrutura esponjosa, que muitas vezes leva o neurocirurgião a até achar que não é um meningioma, devido a esse aspecto esponjoso que macroscopicamente o tumor pode ter. E esse tumor, então, ele não é tão sólido como os meningiomas usuais. Aqui na fase contrastada a gente percebe que o meningioma captou de uma maneira pontiforme o contraste, né? Então dá a impressão de ser um tumor menos sólido à ressonância magnética. E na fase T2 a gente percebe que o tumor tem uma alteração de sinal comparada àquela do líquor, quer dizer, a quantidade de líquido é tão grande no interior do tumor que dá esse aspecto muito característico, apesar de raro, quando encontrado pode sugerir essa variante meningioma chamado microcístico.